Nós estamos na nossa série Respire, que nós temos falado para quem nos visita, eu vou contextualizar. Essa é a 5ª mensagem da nossa série, e tem sido uma série muito desafiadora, porque a gente tem falado sobre uma espiritualidade saudável para uma cultura caótica. Né? Eu falei que essa série é um grito de socorro meu, que a gente se sente tão cansado, a gente fala, nossa, minha vida está tão atropelada, eu estou tão cansado, eu estou o tempo inteiro ocupado, parece que eu não tenho tempo para fazer nada. Será que isso é o que Deus tem para nós? E nós temos refletido bastante sobre isso, e na semana passada, a gente começou essa série falando sobre essa mensagem sobre hábitos espirituais, e hoje eu vou terminar essa mensagem sobre hábitos espirituais. Eu quero aqui citar eu falei na semana passada, mas eu quero citar de novo, o autor desse livro aqui, ó, A Pirâmide da Sabedoria, ele se chama Brett McCracken. E ele fala uma coisa, esse livro é sensacional. E ele diz uma coisa assim, olha, vou começar, ele diz assim, no nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria, mais dados e menos clareza, mais estímulos e menos síntese, mais distração e menos quietude, mais sabe tudo e menos ponderações, mais opinião e menos pesquisas, mais palavras e menos atenção, mais julgamentos, menos observações, mais diversões e menos alegrias. Há mais, porém somos menos, e todos nós sentimos isso. Eu vou repetir. Há mais, porém somos menos, e todos nós sentimos isso. Eu me lembro de uma frase daquela escritora bem famosa, Marta Medeiros, e ela diz assim, nós vivemos na era do entretenimento, e nós cada vez nos divertimos menos. A gente já vai para o entretenimento com a obrigação de ter que parecer que está curtindo. A gente já não curte, que você já fica estressado com o que você tem que fazer. Você tem que tirar foto, fazer story, postar, colocar, e aí você já vai nervoso, já não curte. Né? Hoje os fotógrafos de casamento têm que falar, pelo amor de Deus, para o pessoal não levar celular nos casamentos, porque o fotógrafo está trabalhando, tem convidados se atropelando, se jogando para tirar foto, para fazer, para postar, para transmitir. A gente está preocupado em ser, em acontecer, em postar e acontecer. E aí, na semana passada, a gente começou dizendo que, se nós queremos ser cristãos sérios e verdadeiros, nós precisamos ter os hábitos que Jesus teve. Ou seja, desenvolver os hábitos espirituais que Jesus desenvolveu. E aí eu falei 3 doenças que a gente tem nos nossos hábitos. 3 hábitos que nos adoecem. Adaptado desse livro, A Pirâmide da Sabedoria. Fazemos coisas demais porque temos muitas coisas disponíveis. A gente tem tanta coisa disponível que a gente se angustia e fala, quer saber, eu tenho que fazer porque está lá. Eu até dei o exemplo aqui semana passada, esse pecado eu cometo. Não vai dormir mais porque você pagou o café da manhã do hotel. Então você vai acordar e vai comer o café da manhã porque você já pagou o café da manhã. Né? Eu nunca me permiti perder um café da manhã de hotel. Eu só perdi café da manhã do hotel quando o voo é mais cedo do que o café. E aí, com dor no coração, eu vou embora sem tomar o café. Mas, enquanto eu estiver vivo, consciente e capacitado, não perderei um café de hotel, né? Não perder o café da manhã do hotel. Às vezes, a nossa vida é isso. A gente pagou, está lá, está disponível, então tem que usar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu sempre dou risada, né, naqueles pacotes de TV. Agora a gente nem assina pacote de TV mais, mas ó, tem 279 canais. Meu amigo, você assiste um de cada vez. Tem TV que tinha aquele negócio que o pessoal chamava de, acho que era PIP, que era o nome, né? Que tinha aquela TVzinha do lado, assim, mas tem gente que não assistia nenhum nem outro. Aí complicava tudo, não prestava atenção em nenhuma das duas coisas. Né? A gente às vezes faz demais porque tem muita coisa disponível. O pessoal fala, nossa, São Paulo tem tudo, né? Mas a gente continua fazendo uma coisa por vez. Às vezes eu fico angustiado quando você pega aquelas revistas de aeroporto com programações, você fala, meu Deus, eu não faço nada que essa cidade oferece. Eu não tenho tempo, não tenho energia, o dinheiro muito menos. E aí você não faz nada e aquilo vai te angustiando, vai te angustiando, vai te angustiando. E o pior, parece que sempre tem alguém fazendo uma coisa legal que você não estava sabendo. O pior não é você não fazer, o pior é você achar que o outro está fazendo e você ficou para trás. Isso é complicado. Segunda coisa, nós fazemos coisas demais, rápido demais, e trocamos rapidamente dos afazeres. A gente vai pulando de uma coisa para outra. Começa no Muay Thai, vai para o CrossFit, do CrossFit vai para o método novo, aí começa no inglês, está no francês, faz italiano, e é um ritmo frenético que as pessoas estão trocando. Você fala, como é que está o Muay Thai? Não estou no Muay Thai, estou no CrossFit. E na outra vez, como é que está o CrossFit? Não, agora eu tenho um método novo, israelense, de defesa pessoal, e a pessoa vai inventando coisas, e você nunca para de, sabe, está o tempo inteiro.
Tem promessas que a gente vai crescer, vai acontecer, né? Eu sempre falo isso. Deve existir uns 5% de coaches que são sérios, mas outros 90 e tantos por cento é aquilo assim, você vai pagar um final de semana, você vai fazer um curso de final de semana, vai dar uns gritos lá na sala, vai fazer umas dinâmicas e vai sair sabendo o que falar para todo mundo o que fazer da vida delas. Isso é uma loucura. Para alguém ser mentor de alguém, hoje tem menino de 20 anos querendo ser mentor do outro, mas peraí, mas você tem 20 anos. Não dá para você ser mentor, nem que você seja um gênio, com 20 anos, não dá. Não dá. Quanto tempo de experiência? Há 2 meses. Pô, mas não dá para você ser mentor com 2 meses de experiência. E essa é a nossa vida. Quem trabalha no mercado sabe disso. O rapaziada que chega com 21, 22, 23, já está angustiado que não é promovido, que não acontece. Meu amigo, você está com 22, 23, calma. Calma. Ontem eu li uma notícia que o Felipe Neto, né, acho que o maior youtuber brasileiro, Felipe é novo. Está esgotado, vai tirar um tempo. Ele falou, não estou conseguindo produzir mais. Não estou, porque é uma demanda incessante. Eu vi uma notícia esses dias, eu até vi a entrevista. Wesley Safadão teve crise de pânico no palco. No meio de um show, ele teve que abandonar o show e ir embora. E falou, olha, eu vou ter que dar uma pausa. E aí a repórter, mas como é que funciona? Ele falou assim, não, eu tenho uma média de 35 shows por mês. Meu amigo, quem faz 35 shows tem mais show que dia. No mês, como é que é isso? Está no Maranhão, de repente está no Rio Grande do Sul, de repente está de novo no Amazonas, depois vai para não sei aonde, cada dia num lugar, às vezes 2 shows no mesmo dia. Não, aceito, obrigado. E a terceira coisa, nós fazemos aquilo que nos parece bom. Desculpa a gente pela voz. Estou parecendo o Temer naquele discurso dele. Uma pastilha, por favor. Por que fazer o que parece bom pra gente é ruim? Porque eu me torno o padrão da minha vida. E eu preciso aprender a conviver com o diferente. Eu preciso aceitar a opinião diferente. Eu preciso aceitar o temperamento diferente da pessoa. Eu preciso entender que fulano processa as coisas numa velocidade diferente da minha. E quando eu me torno padrão, e os algoritmos têm feito isso com a gente cada vez mais, e não sou eu que estou dizendo, são os criadores dessas coisas que estão dizendo isso, que os algoritmos vão nos fechando, e a gente acha que no mundo, eu fico louco da vida, assim. Às vezes eu vejo alguém no Instagram lá com 5 milhões de seguidores, e eu não tenho a menor ideia de quem que é aquela pessoa. E aquela pessoa é super, hiper famosa para alguém. Mas eu não tenho ideia de quem é. Esse dia eu estava no aeroporto e tinha uma moça atrás de mim e todo mundo passava e tirava foto com ela. E aí até a moça do raio-x pediu para tirar foto com ela. Aí quando a moça do raio-x pediu para tirar foto, eu fiquei incomodado. Falei, não, deve ser muito famosa. E eu sou uma pessoa ligada. Quem me conhece sabe que eu gosto das coisas. E eu falei, eu não tenho a menor ideia de quem é essa pessoa. Aí eu falei para a moça do raio-x assim, quem que é essa menina aqui atrás? Ela falou, é a GK da Farofa. E eu falei, não conheço a Farofa e muito menos a GK. Graças a Deus. E não preciso... Eu fiquei feliz de não conhecê-la naquele dia, naquele momento. Preocupado ficaria se eu soubesse quem fosse. Né? E aí, você fala, tá, mas por quê? Porque a gente começa a se isolar muitas vezes, e aí a gente se torna o padrão daquilo que a gente consome na nossa vida. A gente falou na semana passada, em João capítulo 17, na oração de Jesus, a oração sacerdotal, que Jesus pede agora pelos discípulos que vão ficar. Ele está indo embora. E Jesus tem uma confiança. O texto de Jesus é recheado disso. Senhor, o que eu tinha que fazer, eu fiz com eles. O que eu tinha que ensinar, eu ensinei. Agora eu vou e eu tenho certeza que eles vão se comportar. Eles vão fazer... Jesus está dizendo, eu ensinei os meus hábitos para eles copiarem. Eu ensinei o meu modo de viver para eles viverem como eu vivo. E aí a gente é chamado a viver com a perspectiva da vida eterna. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Jesus fala, eu não sou desse mundo, eles também não são. O mundo os odeia, como também odeia a mim.
Quando a gente sabe que a gente é peregrino, isso não significa que a gente vai viver a vida isolado, no monastério, não é nada disso. A gente vai viver a vida plena, mas a gente sabe que a nossa parada final não é aqui. A gente assiste uma série lá em casa que a gente gosta muito, chamada The Morning Show, com a Jennifer Aniston e com a Reese Witherspoon. É muito interessante essa série. E a Jennifer Aniston, no último episódio da segunda temporada, desculpa o spoiler, tem Covid. Foi uma temporada do Covid. E ela faz um programa com Covid, transmitindo para o mundo inteiro. E ela é uma apresentadora de TV muito famosa na série. E ela fala assim, eu nunca acreditei que existisse alguma coisa depois da vida. Mas se a vida acabar aqui, quando eu fechar os olhos, tudo isso é muito triste. E tudo isso é muito triste se não tiver mais nada. Quando a gente tem a perspectiva da eternidade, a gente muda. A gente pensa diferente, a gente avalia diferente. O que são 80 anos diante da eternidade? O que são, que nem a Dona Angélica, 102 diante da eternidade? Fui visitar a Dona Angélica segunda-feira, só um parênteses. Como diz o pessoal, um jequiti aqui. Fui visitar a Dona Angélica segunda-feira, ela chegou, estava triste, chateada. Fui levar a ceia para ela. Falei, o que foi, Dona Angélica? Eu estou me sentindo uma dor na perna. Eu falei, mas o que foi? Não queria sentir nada. Eu falei, mas Dona Angélica, com 102 anos, a senhora não sentir nada. Eu, com 38, me mato, porque não dá. Né? Ela, não, porque eu não queria. Eu falei, mas a nossa vida é assim, o corpo vai... Eu falei, a senhora está bem demais, por isso que a senhora está só se preocupando com a perna. Porque a senhora está bem demais. Né? Então, só esse quando a gente tem a perspectiva da vida eterna, até os 102 anos, 110, 120, não parece nada diante da eternidade. E aí nós temos a certeza da identidade do Pai. Nós temos a certeza do que Deus nos chamou para fazer. E aí a gente falou semana passada sobre a longa obediência na mesma direção. Deus nos chamou para obedecer longamente. A jornada, Deus nunca falou assim, eu vou fazer uma promessa, amanhã a promessa se cumpriu. Nunca aconteceu. Gênesis 3,15 prometeu o Messias. Milhares de anos depois o Messias nasceu. Moisés, você vai libertar o povo. 40 anos de deserto para Moisés começar a sua obra. Neemias, volta para Jerusalém. 4 meses de oração para Neemias voltar para Jerusalém. Nunca aconteceu a promessa. Um dia, no outro dia, o cumprimento. Deus vai nos transformando no processo. E a gente é chamado a continuar a obedecer. Eu sempre falo da Dory, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Tem dia que você não quer, tem dia que é difícil, tem dia que é complicado. E você continua, pelo Espírito Santo de Deus, obedecendo. Eu não criei essa expressão, uma longa obediência na mesma direção. Quem disse isso foi o grande pastor, pregador e escritor Eugene Peterson. E ele escreve assim, existe um grande mercado para a experiência religiosa no nosso mundo. Há pouco entusiasmo pela aquisição paciente da virtude, pouca inclinação para se inscrever num longo aprendizado, naquilo que as gerações de cristãos chamavam de santidade. O processo de santidade, demora, leva tempo, é uma vida. E para tudo isso ser atingido, a palavra de hoje é limitação. A cultura de hoje quer fazer a gente crer que a gente é ilimitado, que a gente pode tudo, né? Como diria a Xuxa, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Você pode fazer tudo, você pode querer tudo, você tem... As propagandas falam, seja quem você quiser. Existe aí hoje 250 e tantos tipos de gênero que a pessoa pode ser. Agora tem categoria, para você entender o que é a pessoa, você tem que ter categorias. Agora tem todas as letras lá, tem as categorias, se é isso, se é aquilo, se é pan, se é queer, se é não sei o que lá. As pessoas hoje têm uma liberdade, e isso está destruindo a alma do ser humano. A palavra que nos salva, e você vai falar, que coisa louca, é limitação. Se a gente quer ter hábitos espirituais, a gente precisa entender que a gente precisa se limitar. Veja, eu preciso me limitar para experimentar a verdadeira liberdade. Quando eu vivo num mundo que eu não tenho limitação, eu não experimento a liberdade. Sabe por quê? Porque essa ausência de limites me tira a ação, nos paralisa. A gente fica completamente sem saber o que fazer. É na limitação que a gente encontra a verdadeira liberdade. Parece paradoxal, mas não é. A ideia é, por eu ser uma pessoa limitada, todos nós temos um corpo, uma vida, alguns anos, energia limitada, tempo limitado, recurso limitado. Eu preciso de hábitos que me ajudem a não me distrair e a focar naquilo que Deus quer para mim. A função do hábito é
evitar a nossa distração. É evitar que eu me distraia com coisas que não vão acrescentar no meu chamado final. Por isso que Paulo diz, eu corro a carreira com o alvo, sabe o jumentinho, o cavalinho que corre com a cenoura na frente? Né, põe a varinha de pescar e bota a cenoura na frente, porque o cavalinho está sempre caminhando, querendo a cenoura. A gente precisa disso. Quando a gente não tem isso, a gente não faz nada. Tanto que os bons profissionais que trabalham com gestão de tempo e tudo diz, estabeleça pequenos objetivos. Todo mundo que trabalha com isso fala, olha, não vai começar, eu quero começar a correr uma maratona. Meu amigo, você não começa a correr 32 quilômetros. Quem treina para uma maratona começa correndo 2, 3, 5, 10, 12, 15. A limitação me salva de mim mesmo. Eu quero ler o texto de Mateus 4, do 1 ao 11, o texto conhecidíssimo da tentação de Jesus. E o texto diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos o vieram servir. Primeira coisa que a gente vê aqui, um Messias ilimitado que limitou-se. Jesus se autolimitou. Jesus se autoesvaziou. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus e nunca deixar de ser o Filho de Deus, ele se esvaziou das prerrogativas divinas. É o que diz o texto de Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Novo Testamento apresenta Jesus como sendo um com Deus de Israel. Ele tem os atributos de Deus, ele fez coisas que só Deus poderia fazer, ele carrega o nome de Deus, mas com a mesma força o Novo Testamento diz que Jesus era completamente humano. Jesus era completamente igual a você e a mim. Ele era igualzinho a nós. A única diferença de Jesus para nós é que a Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo sem medida. Nós temos o Espírito Santo por medida. Ele tinha o Espírito Santo derramado plenamente sobre ele. Mas ele dependia do Espírito como eu e você dependemos do Espírito. Ele dependia da direção de Deus como eu e você devemos depender da direção de Deus. Ele era exatamente como nós. Isso significa que o Deus que era onisciente precisou aprender como todo ser humano aprende. Eu já disse aqui nessa série. Jesus teve que aprender como toda criança aprende. Aprendeu a ler, aprendeu a decorar, aprendeu os salmos, aprendeu os profetas, como todas as crianças aprenderam. E nesse processo ele foi entendendo quem ele era. Mas ele aprendeu como todas as crianças. Não ache você que Jesus nasceu e ele já, lá na manjedoura, ele já olhava e pensava, tem um plano para dominar o mundo, eu vou dominar esse mundo. Não, ele era uma criança normal. Ele era uma criança normal. Segunda coisa, o Deus que era onipresente, agora precisa aprender a estar num lugar só. Jesus se limita, imagina o Deus onipresente, agora se limita a ter um corpo. E tem que andar, e tem que caminhar para ir de um lugar para o outro, e cansa, e machuca o pé, e suja o pé. O Deus onipotente aprendeu a depender do Espírito Santo para fazer o que fazia. Porque agora o poder dele dependia do poder do Espírito sobre ele. E esse Messias, na condição humilhada, ele sofreu todas as coisas que eu e você sofremos para que a gente pudesse identificar, de acordo com Hebreus 4,15, em todas as coisas. Hebreus 4,15 diz que ele passou por todo tipo de tentação, porém
sem pecado. E aí aqui eu queria mostrar algumas coisas, né, que nesse texto, Jesus nos ensina o poder de 3 limitações para a nossa caminhada com Deus. E eu quero rapidamente falar aqui dessas limitações. Primeira coisa, Jesus nos mostra a limitação das necessidades físicas e fisiológicas. O texto diz que Jesus teve fome. A gente pode ser o que for, chega uma hora que você não consegue, você precisa dormir. Se não dorme, o cérebro funde. Vocês já viram pesquisa sobre a falta de sono? O que a falta de sono produz nas pessoas? É assustador. Como a falta de sono nos destrói. Ah, mas tem energético, tem cafeína, tem pó de guaraná, pode ter o que for. Uma hora você vai pifar. Você pode fazer jejum intermitente. Uma hora a fome vai bater. Nós somos seres limitados. E as nossas necessidades físicas nos humilham. Porque a gente constantemente é lembrado da nossa fraqueza e da nossa pequenez. Gente, você quer coisa mais humilhante quando você vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa no hospital, que você fica lá todo exposto, não tem, sabe? Em casa você é todo cuidador, chega lá, você está com aquele aventalzinho que não cobre nada, Jesus Cristo, e entra gente, sai gente, te vira, te coloca, e você não tem controle nenhum. Para a gente ver a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Segunda limitação que Jesus nos mostra, que ele não pode fazer tudo. Satanás vai provocar ele e fala, se você pode fazer tudo, se joga. Os anjos, e Satanás é tão astuto, eu não vou falar a palavra que eu pensei, que ele cita a palavra de Deus distorcida e usa contra o Filho de Deus e diz, olha, a palavra não diz, dará ordem aos teus anjos, e tal, e tal, e tal. E tem hora que a gente fala, sabe aquela provocação, aquela psicologia reversa, eu duvido você fazer. Ah, você duvida? Quantas bobeiras e loucuras no mundo já aconteceram com gente em faculdade, em trote, em brincadeira fazendo isso? Duvido você fazendo isso. Ah, você duvida? Peraí, a pessoa vai lá e pá, faz. E Jesus nos mostra, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele não fez tudo. Ele não fez tudo. Pera, mas qual que é o propósito disso? Não há propósito. Não vou tentar. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos mostra que a gente não pode, não é porque tem tudo para fazer que eu posso fazer tudo. E a terceira limitação que Jesus nos ensina, que a gente não pode ter tudo. E aí, de novo, a Xuxa está muito errada. O cara lá de cima não vai fazer tudo o que eu quiser. Eu não posso ter tudo. Eu não posso ter tudo. Fica tranquilo, a gente não vai cantar Lua de Cristal no final dessa mensagem. A gente não pode ter tudo. Quando a gente olha para Jesus, o que Satanás está propondo para Jesus é o seguinte, eu estou te dando um atalho. Deus te mandou um propósito, você vai ter que passar 3 anos, vai ter que sofrer, vai ter que penar. Satanás está dizendo para Jesus assim, eu te dou tudo que o Pai te prometeu. Ele faz a mesma jogada que ele fez com Eva. O que Deus te prometeu? Ah, então peraí, mas se você fizer, você vai... É a mesma ideia, é tentar ser igual. Ele está dizendo, eu te dou exatamente o que o Pai te prometeu. Só que no meu caminho não tem cruz, no meu caminho não tem morte, no meu caminho não tem sofrimento. Tem só um detalhe. Você precisa se prostrar e me adorar. Todo caminho que nos oferece um atalho não é um caminho de Deus. Naquela dúvida, quando a gente tem dúvida, será que é a vontade de Deus, será que não é a vontade de Deus? O caminho mais fácil você já descarta. O caminho mais fácil nunca é de Deus. O caminho mais fácil, que está muito fácil, é cilada bino. Não vai por lá. Essa cilada bino é muito antiga, né? Não é todo mundo que lembra. É cilada bino, não entra por aquilo ali. Você precisa entender que Deus tem um propósito e o propósito de Deus passa pela jornada. Os textos que Jesus citou, vocês viram que Jesus só respondeu com a palavra. Ele cita 3 textos do Antigo Testamento que estão justamente no período que Israel estava no deserto. O que Jesus está dizendo para Satanás é o seguinte, aonde Israel falhou, eu vou cumprir, eu vou obedecer. Aonde Israel falhou no deserto, eu vou obedecer no deserto. Aonde Israel não foi fiel no deserto, eu serei fiel no deserto. E aí Jesus assume as suas limitações. E veja, em cada uma dessas tentações, Jesus foi verdadeiramente tentado. Aqui não está um jogo de faz de conta, é verdade.
E se Jesus não lidasse com essas tentações agora, durante o seu ministério, ele poderia ser derrubado por elas. Contra os fariseus, contra as multidões. Então ele já lida e já vence essas tentações para proteger o seu coração no ministério e naquilo que ele tinha que fazer. Então, a gente lê os evangelhos e a gente tem uma ideia de que Jesus parece que aceitou as suas limitações. Ele não brigava com as limitações, ele não lutava com as limitações. Jesus, quando tinha que sair para orar, ele saía para orar. Quando ele tinha que dormir, ele ia dormir. A Bíblia conta de uma soneca que Jesus tirou no barco. Tem uma música linda do meu querido amigo Stênio Mars, que ele fala, com o que o Senhor sonha? Enquanto o Senhor está no barco, o Senhor sonha com os anjos, o Senhor sonha com a criação. Olha que louco, né? Eu nunca parei para pensar, o que Jesus estava sonhando ali no barco? Qual que era o cochilo de Jesus ali? Mas a Bíblia não esconde essas coisas. A Bíblia fala exatamente o que era. Não teve maquiagem, não teve media training, não teve nada disso, dessas bobagens. Jesus era um cara comum, assustadoramente comum, e ao mesmo tempo assustadoramente divino. Por isso que nunca houve e nunca haverá uma pessoa como Jesus na história da humanidade, na história da criação. E aí, vocês percebam que, além de atacar as necessidades físicas, Satanás ataca a identidade de Jesus. Nas duas primeiras tentações ele diz, se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de sair do batismo. Se você lê os evangelhos, ele acabou de sair do batismo. E no batismo veio a voz do Espírito Santo dizendo para ele, tu és o Pai dizendo através do Espírito e do poder do Espírito, tu és o meu Filho, em quem eu tenho prazer e alegria. Agora, passou um pouquinho, Satanás está falando, se você é filho de Deus. E aqui tem uma lição para mim e para você. Muitas coisas que eu e você fazemos, a gente faz porque a nossa identidade não está firmada em Deus. A gente faz para provar para os outros. Se a gente for bem sincero, a gente fala, eu vou fazer para provar. Sabe aquela coisa, às vezes você tem um evento, você não quer ir, você não pode, você está cansado, você não deveria, mas você fala, se eu não for, fulano vai pensar isso, vai pensar aquilo, então eu vou para provar que eu posso estar lá, não sei o que lá. Você compra o que não pode, a conta entra no vermelho, porque você quer provar para o outro que você pode ter um tênis caro. Tem até aquela frase que o pessoal brinca, que fala que você compra o que não pode, gasta o dinheiro que não tem, para provar que você é o que você não é para a pessoa que nem gosta de você. Mas você quer mostrar que você pode. O iPhone está lá brilhando, lindo, maravilhoso. Aliás, nós estamos indignados essa semana lá em casa, porque lançou o iPhone 15, vocês vão perceber que aconteceu com o de vocês também. A bateria começou a minguar, para obrigar você a comprar o novo. Agora eu tenho que carregar 2, 3 vezes por dia, o que até semana passada era uma vez por dia. Mas isso é uma outra história. A gente compra, a gente gasta, parcela em 48 vezes, 60 vezes um iPhone, mas só para provar que a gente pode ter. Eu acho que tem muita coisa na nossa vida que se a gente tivesse certeza da identidade de Deus em nós, do amor de Deus por nós, de quem nós somos em Deus, que a gente não faria. Muita loucura que a gente topou, que a gente não toparia. Muita armadilha que eu e você aceitamos que a gente não aceitaria, porque a gente tem certeza que Deus nos ama e que a identidade dele nos basta e o amor dele nos basta. Então o que a gente precisa? A gente precisa de hábitos que nos ajudem a lembrar quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. Aí você fala, mas isso é fácil. Não é fácil, sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo no mundo me leva na direção oposta. O mundo quer que você esqueça quem Deus é, e quer que você esqueça quem você é em Deus. E aí a gente começa a ficar desbaratinado. E as nossas emoções, os nossos afetos começam a ficar desarranjados, começam a ficar desalinhados, e aí a gente começa a andar perdido, e a gente já não sabe mais o que está acontecendo. E quando a gente vê, a gente está levando a vida, e a gente não sabe para onde. E a gente está vivendo a música lá dos Titãs, o acaso vai me proteger. Eu vou andando sem eira nem beira, eu vou caminhando. Jesus não precisou fazer tudo para saber que ele é o Filho amado de Deus. Lá no final, Jesus disse, em João 17, que eu citei semana passada, e quem não ouviu pode ouvir lá no nosso Spotify, pode ouvir no nosso YouTube. Jesus disse, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Meu irmão, no dia final, a única coisa que eu quero é ter a certeza de que eu fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse.
Eu não preciso salvar todas as pessoas, eu não preciso curar todas as pessoas, eu não preciso pregar para todas as pessoas. Eu preciso cuidar de quem Deus colocou na minha mão para cuidar. Eu preciso fazer o que Deus colocou na minha mão para fazer. E da mesma forma, você. Então, a Bíblia nos mostra que eu devo procurar ser quem Deus quer que eu seja e fazer o que Deus quer que eu faça, e esse caminho é recheado de sofrimento e recheado das limitações corretas. O meu convite para você nessa tarde, início de noite, é abracemos as nossas limitações. Abracemos que nós não somos super-heróis. Abracemos que nós não somos mini-deuses. Nós somos seres humanos, finitos, limitados, que dependemos da graça do Senhor. E aí eu quero, rapidamente, mostrar para vocês uma sugestão em cima desse livro que eu li, que me impactou muito. Esse livro só tem em inglês, não existe em português ainda, se chama The Common Rule, Habits of Purpose for an Age of Distraction. Né? Então, a regra comum, hábitos de propósito, né? Hábitos intencionais para uma era de distração. O autor é cristão, ele se chama Justin Whitmel Early, e ele conta a sua história no começo do livro. Ele diz, eu sou pai, eu sou um profissional e sou um cristão. E aí ele falou que chegou uma hora na vida dele que ele estava completamente cansado. Ele estava cansado como pai, ele estava cansado como profissional, ele estava cansado como cristão. Ele não orava, ele não trabalhava direito, ele não cuidava dos filhos direito. Ele teve uma estafa completa. Ele estafou. E aí ele falou que ele parou para pensar, por que eu estafei? Pô, minha mulher é bacana, meus filhos são bacanas, meu trabalho é maravilhoso, minha igreja é maravilhosa. E ele descobriu que ele tinha hábitos horríveis que o adoeciam. Olha o que ele diz. A minha vida era uma ode de adoração. Lembra que eu disse para você? Os hábitos, eu falei na semana passada. Os hábitos, além de nos direcionar, eles nos formam. A gente passa a ser moldado pelos nossos hábitos. Eu dei o exemplo aqui do Charlie Chaplin, naquele filme que ele está lá na fábrica, e quando ele para de trabalhar, ele continua com a mão lá, apertando o parafuso. A gente faz tanto uma coisa repetida, tanto uma coisa repetida, tanto uma coisa repetida, que quando a gente não precisa fazer, a gente continua fazendo. Quantas vezes você e eu já nos pegamos, quem dirige, você está pensando, para onde que eu estou indo mesmo? Eu já peguei o celular várias vezes, mas assim, acontece todos os dias. E eu penso, o que eu ia olhar aqui mesmo? Porque a gente está sempre no automático, no automático, no automático, no automático. E aí esse cara se viu nisso, ele falou, peraí, mas a minha vida está isso. E aí ele pensou e ele elaborou um livro com 8 hábitos que ele sugere, que falam sobre limitação. Desculpa que só tinha essa imagem em inglês, tá? Os hábitos que ele propõe resistência. O que é resistência? Aquilo que me empurra para o lado contrário ao que Deus quer. Então são hábitos que me ensinam a resistir naquilo que Deus quer, permanecer no que Deus quer. Me ensinam a amar a Deus, me ensinam a amar ao próximo e ensinam a abraçar as minhas limitações, a entender as minhas limitações. Isso aqui está na Bíblia? Não está. Eu acredito que tem a ver com a Bíblia? Acredito que tem a ver com a Bíblia. Espelha o espírito bíblico? Espelha o espírito bíblico. E é uma sugestão que eu quero fazer em cima para vocês, para a gente terminar. Ele propõe 4 hábitos. A gente vai colocar isso no nosso Instagram também, quem quiser seguir depois lá. 4 hábitos diários e 4 hábitos semanais. E eu já te aviso, se você quiser fugir agora é a boa hora. Para você não ser responsável pelo que você vai ouvir. Teve uma vez que numa pregação, a pregação estava me apertando tanto, quem estava pregando era o reverendo Ronaldo Lidório, um dos maiores pregadores que o Brasil tem. A pregação estava me doendo tanto, mas estava me doendo tanto que eu levantei no meio e fui embora. Falei, não preciso ouvir o resto. Daqui para trás eu já tenho uma vida para pedir perdão. Eu não vou nem ouvir o resto. Levantei e fui embora. A gente tem esse direito. Então, se você quiser, você pode levantar. Se não ficar, você vai ouvir. 4 hábitos que são extremamente desafiadores para mim. E eu tenho certeza que vão ser desafiadores para você. Quais são os hábitos diários? Aqui são os diários, aqui são os semanais. Os diários, orar 3 vezes ao dia. De preferência, de manhã, de tarde, de noite. Ajoelhado. Aí você fala, mas por que eu tenho que orar ajoelhado? Que religiosidade. Não é. É que a nossa postura corporal treina o nosso corpo e treina a nossa mente. Acredite se quiser, orar ajoelhado não é a mesma coisa que orar em pé. Porque nós somos um ser integral.
O nosso corpo e a nossa mente se conectam diferente quando a gente se... Por isso que os judeus, lá no Muro das Lamentações, oram batendo a cabeça e se chacoalhando no muro. Porque ao fazer isso, eles se concentram nas orações. Você pode ver que tem um monte de gente maluca quando vai fazer prova, fica a pessoa lá se balançando, batendo a perna, batendo coisa, porque a pessoa se concentra assim. Maluco, eu tô brincando, tá, gente? Eu sou o primeiro desses malucos que fica, né, com braço, com perna, e bate coisa, porque você se concentra. Ele propõe, ore de manhã, de tarde, de noite, ajoelhado. Segundo hábito, ele diz, leia as escrituras antes de pegar o seu smartphone. Esse aqui dói, hein? Tem gente que vai ter que tirar a poeira da Bíblia para pegar, para não ler a Bíblia no telefone. Onde está minha Bíblia, né? Eu brincava que tinha uma época que a gente esquecia a Bíblia na igreja, quando a gente levava. Aí tinha domingo que você só lembrava no outro domingo, né? Aí você falava, nossa, passei a semana inteira sem ler a Bíblia, né? Onde que está? Ah, esqueci lá na igreja. Ele fala, leia a Bíblia antes. Sabe o que isso aqui fala? Prioridade. Eu falei da Tish Warren aqui, que a Andressa também citou no Liturgia do Ordinário, ela diz, eu pregava primeiro o celular, agora primeiro eu aquieto a minha alma. A gente abre aqui, já tem e-mail, já tem mensagem, já tem coisa. Esses dias, sem brincadeira, eu estava dormindo. Eu acordei de madrugada. Não sei porquê. Com o neném a gente acorda qualquer coisa, né? Acordei. E aí eu olhei uma maldita notificação no meu celular do aplicativo do Detran falando que eu tinha recebido uma multa. E aí eu fiquei 40 minutos indignado na madrugada que eu tinha recebido essa multa. Bravo comigo mesmo, não bravo com o Detran, bravo comigo. Que eu errei e levei essa multa. E aí eu pensei, por que eu olhei no celular 3 horas da manhã? O que eu achei que fosse acontecer 3 horas da manhã? Esse é um desafio para nós. Prioridade. Primeiro a escritura, primeiro a voz de Deus, primeiro a palavra de Deus, depois o smartphone. Terceiro hábito, 1 hora por dia sem celular. Aqui coça, hein? O dedo coça. Você descobre que tem gente que mora na sua casa. Que você pode conversar com as pessoas. 1 hora sem pegar no celular. É o próprio terceiro hábito. E o quarto hábito, ele diz, pelo menos uma refeição na mesa, com todo mundo da casa. A gente não come mais um com os outros. A gente come correndo, a gente come. Sentar à mesa. 1 vez ao dia. Gente, já está difícil aqui, né? Nos lembra do que é? Que eu tenho que amar o próximo. Quando é primeiro a escritura, amar a Deus. Quando é me ajoelhar, é abraçar a minha limitação. Eu sou um ser humano criado, eu tenho corpo. Quando é comer junto, é abraçar a minha limitação. Eu tenho fome, eu preciso comer. E amar o meu próximo. E aí ele vai falar de 4 hábitos semanais. E eu quero terminar com eles. Os semanais. Primeiro, jejuar 24 horas de alguma coisa. Não precisa de comida. Pode ser da série que você gosta. Pode ser de refrigerante. Pode ser qualquer coisa que você goste, que faça falta. 1 vez por semana você jejuar disso. Para se lembrar que você não é dominado pelos seus instintos e pelos seus desejos. Que é Deus, o amor a Deus que governa a sua vida. Segundo hábito que ele propõe, aqui, o descanso. O dia de descanso, o Shabat. E eu não vou falar muito sobre isso, porque eu vou falar isso numa próxima mensagem. A gente vai falar só sobre essa ideia de descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E a gente acha que a gente é maior que Deus, que não precisa descansar. Eu, durante muito tempo, o pessoal me perguntava, que dia que você folga? Segunda-feira? Que a folga mundial de pastor é segunda-feira. E eu falava, não tenho folga. E eu achava lindo falar para as pessoas que eu não tinha folga. Hoje eu falo com vergonha, às vezes, que eu não tenho um dia de folga. Porque isso é pecado. O descanso. A minha mãe contava muito, e quem é mais antigo aqui vai entender o que eu estou dizendo, que minha avó antigamente não deixava ela ir no cinema domingo, não deixava ela fazer um monte de coisa no domingo, que o domingo era o dia do Senhor. E a gente ria, achava um absurdo, falava, nossa, que coisa brega, domingo. Hoje eu já paro para pensar que talvez a minha avó tivesse mais certa do que a gente está. Hoje o domingo virou para o cristão. Eu até postei esses dias no Instagram, um desabafo, virou um dia comum, a gente faz qualquer coisa, inclusive na igreja, se der. Tem aniversário de coleguinha, tem programação, tem musical, tem tem jogo de futebol, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, e se der, tem a igreja também.
A gente perdeu a noção de que a gente tem... Eu sempre falo isso, a gente estava falando de finanças, né? A gente não dá 10%, quando o dízimo falava 10% lá no Antigo Testamento, não é porque existe uma coisa, os 10%. Não, é para lembrar a gente que tudo que a gente tem é de Deus. Os 10% nos lembram dos 100% que são de Deus. Quando a gente descansa um dia, a gente lembra que a nossa agenda não é nossa, o tempo não é nosso. É se Deus quiser, se Deus permitir. O terceiro hábito, ele fala, tire 1 hora por semana para sentar e conversar com um amigo. Essa semana o Stanley colocou um negócio que eu rachei o bico de rir no Instagram. Estou aqui celebrando a minha amizade com o Matheus. Matheus não está aqui hoje. Ele não está aqui, mas eu estou celebrando com ele. Eles marcaram, ele não foi, ele está lá celebrando. O Matheus não foi, mas ele celebrou a amizade com o Matheus. Né? Tirar 1 hora por semana para sentar com alguém, conversar com alguém. Trocar uma ideia, olhar nos olhos da pessoa. Há um tempo atrás eu fui conversar com um pastor que é muito conhecido aqui em São Paulo e no Brasil. Pedi um conselho para ele. E a gente ficou 1h30 conversando. E eu fiquei chocado que em 1h30 ele não olhou no celular para ver se ele precisava ir embora. Porque eu estou tão acostumado a conversar com as pessoas, fico o tempo inteiro assim. E olhando para o celular. Ele ficou 1h30 comigo e não olhou no celular. E eu pensei, isso devia ser a regra comum. Eu não devia me assustar. Isso devia ser o comum. Mas infelizmente não é mais. E o último hábito que ele diz, cuidado com aquilo que a gente assiste. Ele chama de curadoria de mídia. O cristão não pode assistir tudo que tem disponível. Ele faz um cálculo. Eu tenho tantos dias, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantas horas, eu não vou poder ler todos os livros que eu quero ler, eu não vou poder ver todos os filmes que eu quero ver, eu não vou poder ver todas as séries que eu quero ver. O que eu vou fazer? Eu vou ler os melhores livros, eu vou ver os meus melhores filmes, eu vou ver as melhores séries. É simples. Eu sempre falo para os meus alunos, a Rita aqui sabe disso. A igreja você canta 5 músicas no domingo. Tem 2.500 músicas feitas a cada ano, novas no Brasil, para a igreja, de adoração. Meu amigo, você vai cantar 250. Tem 10 vezes mais sendo produzidas todos os anos. O que você faz? Você vai cantar só música boa. Você não vai cantar música ruim, você canta música boa. Por quê? Porque você pode escolher. Aí a gente assiste umas porcarias, às vezes. Tem dia que eu penso assim, por que eu estou vendo esse filme tão ruim? É 1 hora da sua vida que nunca vai voltar. Pior, os valores. Tem série que as pessoas falam que assiste, e eu não sou legalista, quem me conhece sabe. Eu fico com vergonha da pessoa ter coragem de contar que assiste aquilo. Aí você vê que a situação está grave, porque a pessoa já nem tem vergonha de contar que assiste tal coisa. Então, meus irmãos, esse é um desafio enorme para nós. Esses hábitos vão estar lá no nosso Instagram. Eu não sei você. Lá em casa a gente está fazendo um pacto de começar a colocar isso em prática a partir de amanhã. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser complicado? Vai ser complicado. Mas a gente quer estar mais parecido com Jesus. A gente quer ser mais parecido com Jesus. A gente quer ter um ritmo de vida mais saudável. Talvez essa seja uma forma da gente tentar e começar. E eu queria que a gente terminasse aqui lembrando que Jesus nos ensina. Ter a prioridade correta. Deus acima dos meus desejos fisiológicos e físicos. Me submeter à vontade de Deus e ao jeito de Deus fazer as coisas. E lembrar que o alvo da nossa adoração deve ser somente o Senhor. E aí eu preciso de hábitos que me ajudem nisso aqui. Se você não quiser adotar esses hábitos, guarda isso aqui e pergunte para você mesmo, que hábitos que eu posso ter que me ajudam a chegar nisso aqui. Disso aqui a gente não pode fugir, porque nem Jesus fugiu. Agora os hábitos, cada um pode escolher o seu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é o Deus que se move no meio de nós, o Deus que nos toca e nos abençoa de uma forma especial. Senhor, obrigado que a tua palavra nos desafia e nós queremos viver uma vida mais saudável. Nós queremos que os nossos hábitos espelhem aquilo que a gente diz crer. E a gente quer aparecer mais contigo. A gente quer ser mais saudável. A gente quer ser mais reflexo do que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver o que o Senhor quer que a gente viva. A gente quer fazer o que o Senhor quer que a gente faça. A gente quer que a nossa vida glorifique ao Senhor. Ajuda-nos nesse desafio tão grande, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
2 avisos para a gente encerrar. Primeiro, para os nossos